Você já entrou em uma loja sem intenção de comprar nada e saiu de lá com uma história que nunca imaginou viver? E se aquela visita despretensiosa fosse o começo de algo que mudaria completamente sua forma de olhar para o cotidiano? Às vezes, basta um instante, um encontro simples, para transformar uma rotina sem cor em algo vibrante. E foi assim que começou a história de Eduarda e Andressa, duas mulheres que não estavam à procura de nada, mas se encontraram mesmo assim. Eduarda conhecia cada peça daquela loja como se fossem capítulos de um livro que ela lia e reorganizava todos os dias. Os tecidos leves, os cortes bem desenhados, os detalhes nas golas e nas mangas. Era como se suas mãos soubessem exatamente onde cada vestido, blusa ou calça deveria estar. Mas, apesar da dedicação, havia uma distância entre ela e aquelas roupas, como se ela preparasse cenários para vidas que não eram dela. Até que Andressa entrou. Era uma tarde comum no centro da cidade, com gente apressada indo de um lado para o outro. Mas Andressa não parecia fazer parte daquela pressa. Caminhava devagar, observando tudo ao redor com um olhar calmo, quase distraído. A camisa branca solta no corpo, o jeans dobrado de maneira despretensiosa e aquele sorriso leve, não um sorriso chamativo, mas um daqueles que se instalam no canto dos lábios e ficam ali, sem pedir licença. Eduarda não pensou duas vezes. Aproximou-se como quem segue um impulso natural, quase instintivo. "Posso te ajudar a encontrar algo?", perguntou, mas sua voz traía uma leve ansiedade que ela mesma não soube disfarçar. Era como se, de repente, o ambiente inteiro tivesse diminuído, e tudo o que importava fosse aquela mulher diante dela. Andressa olhou ao redor, como quem procura resposta nas araras. "Na verdade, nem sei o que estou procurando. Só sei que precisava sair de casa e acabei aqui." A resposta foi tão simples quanto inesperada. E, ao mesmo tempo, desarmou Eduarda de uma maneira que nenhuma técnica de vendas jamais faria. Aquela mulher não estava ali para comprar uma peça de roupa. Ela estava ali porque precisava respirar. Foi nesse instante que Eduarda percebeu algo curioso. Um olhar pode ser mais íntimo do que um toque. Enquanto conversavam, mesmo que de maneira casual, havia uma troca silenciosa acontecendo, algo que não se podia explicar em palavras, mas que estava presente no jeito como Andressa desviava os olhos e depois voltava, como se quisesse ficar, mas tivesse medo de ser notada demais. Eduarda, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se atravessada por essa troca. Sentiu-se vista. Nos minutos seguintes, elas caminharam juntas pela loja. Andressa tocava os tecidos de forma suave, sem pressa, como se cada textura lhe contasse uma história. Eduarda, por sua vez, não oferecia roupas. Ela apenas observava. E, sem perceber, começou a buscar aquele olhar entre as araras, como quem procura um segredo perdido entre cabides. A conversa continuou leve, com Andressa comentando sobre o quanto gostava de roupas confortáveis, sobre como odiava se sentir apertada em tecidos rígidos. Eduarda sorria, percebendo que aquela mulher não estava interessada em modas passageiras, mas em algo que a fizesse sentir-se em casa dentro de si mesma. "Sabe quando você veste algo e sente que aquilo não te representa?", Andressa perguntou, segurando uma blusa de linho com as pontas dos dedos. Eduarda respondeu com um sorriso. Sabia exatamente o que era isso, mas nunca tinha colocado em palavras. E, de alguma forma, aquele pequeno comentário de Andressa parecia ser sobre muito mais do que roupas. Foi nesse momento que o ambiente, antes tão rotineiro, se tornou um palco silencioso de conexões sutis. Cada passo que davam, cada gesto, carregava um significado escondido, como se ambas estivessem testando os limites de uma dança que não tinham ensaiado, mas que sabiam de cor. Eduarda percebeu que estava diferente. Não era só uma cliente qualquer, daquelas que entram e saem deixando apenas números no caixa. Não era só mais uma venda para preencher o dia. Era como se, de repente, o espaço entre cabides e vitrines tivesse se transformado em algo vivo, pulsante, um cenário íntimo onde cada olhar trocado era um convite silencioso para atravessar barreiras que ela mesma havia construído. Andressa não estava apenas comprando um vestido. Ela estava, sem dizer, abrindo frestas em lugares onde Eduarda jamais permitirá que alguém entrasse. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo,
ela sentiu vontade de aceitar esse convite. De se deixar levar, sem roteiro, sem cálculo. Quis descobrir o que existia além das etiquetas e vitrines, onde o toque e o olhar falavam mais alto que qualquer venda. Posso te sugerir algo? Eduarda perguntou, pegando um vestido de algodão leve, com um caimento solto e delicado. Andressa aceitou o convite com um sorriso discreto. Caminhou até o provador e, antes de entrar, olhou para Eduarda de um jeito que a fez prender a respiração por um segundo. Era um olhar que dizia mais do que qualquer palavra educada de vendedor ou cliente. Era um olhar que perguntava: você percebe isso também? Minutos depois, quando saiu do provador, Andressa parecia diferente. Não pelo vestido em si, mas pela forma como seus olhos procuraram imediatamente os de Eduarda, como se precisassem daquela confirmação silenciosa. E ela recebeu. Um sorriso que não foi profissional, não foi treinado. Foi real. Elas sabiam que havia algo ali. Algo pequeno, sutil, mas que poderia crescer se ambas tivessem coragem. E foi nesse ponto que Eduarda, uma mulher acostumada a montar cenários para vidas alheias, percebeu que talvez fosse hora de construir uma história própria. Uma história que começava naquele exato momento, entre cabides e olhares cúmplices. Se você também já viveu um instante assim, onde o inesperado se torna o começo de algo transformador, comente aqui embaixo e compartilhe essa história com quem precisa de um olhar que fale mais do que palavras. E se quiser continuar acompanhando como essa conexão vai evoluir, não se esqueça de se inscrever no canal. Eduarda ainda sentia a vibração do momento anterior reverberando no peito. Andressa caminhava pela loja de maneira tão natural, tão alheia ao caos interno que causava, que Eduarda se pegava desejando congelar aquele instante. Como era possível que uma simples cliente tivesse atravessado suas defesas com tanta facilidade? Era como se, com cada sorriso tímido, Andressa estivesse desfiando as costuras de uma vida inteira de previsibilidade. A conversa entre elas fluía de forma despretensiosa. Andressa falava de bandas indie que só tocavam em estúdios escondidos pela cidade, de viagens para o interior que sonhava fazer sem roteiro, de lugares que conhecia só de ouvir falar. A cada frase, Eduarda sentia a distância entre elas diminuir, não fisicamente, mas em camadas mais profundas. Ela estava ali, no meio de blusas e vestidos, se despindo de medos que nem sabia carregar. Posso provar essa aqui? Perguntou Andressa, erguendo um vestido de linho azul marinho que parecia dialogar com a serenidade do seu olhar. Eduarda apenas apontou o provador, mas o gesto escondia um turbilhão. O olhar, porém, foi impossível de controlar. Seguiu Andressa até a cortina como se estivesse amarrado a ela por um fio invisível, tênue, mas inquebrável. O silêncio que se instalou depois foi quase uma presença física. Era como se o tempo houvesse desacelerado, obrigando Eduarda a encarar a si mesma naquele intervalo de minutos que pareciam eternos. Enquanto Andressa experimentava a peça, Eduarda se perguntava: estaria ela fantasiando tudo? Será que aquela troca de olhares era só gentileza? E se não fosse? O que fazer com aquele desejo que agora pulsava tão forte, como se estivesse cansado de ser ignorado? A cortina, então, se abriu. E Andressa saiu. O vestido, de fato, parecia ter sido feito sob medida para ela, como se cada curva do seu corpo tivesse guiado a mão de quem o desenhou. O tecido, macio e delicado, deslizava com suavidade a cada passo, acompanhando o balé natural dos quadris, acentuando um movimento que não pedia licença para ser notado. Eduarda, por mais que tentasse manter a postura profissional, sentia-se hipnotizada, como se seus olhos tivessem vontade própria, percorrendo cada detalhe daquele encaixe perfeito entre a mulher e a peça. Mas não foi o corte impecável do vestido, nem a forma como ele abraçava a cintura ou realçava os ombros dela, que a desarmou. Foi aquele olhar. Um brilho sutil, quase travesso, que capturou Eduarda como um segredo compartilhado em silêncio. Havia perguntas naquele olhar, mas eram perguntas que não precisavam ser ditas em voz alta. Andressa fitava como quem já conhecia as respostas, como quem sabia exatamente o efeito que causava. Eduarda sentiu o ar rarefazer entre elas. O ambiente ao redor parecia ter desaparecido, como se o provador inteiro tivesse sido engolido por uma bolha de tensão elétrica. E então, Andressa sorriu.
Não foi um sorriso largo, mas um leve arqueamento nos lábios, um gesto sutil que carregava a ousadia de quem estava prestes a atravessar uma linha invisível. Antes que qualquer palavra fosse dita, aquele olhar faminto de intenções, já havia roubado de Eduarda qualquer defesa que ela pudesse ter erguido. Quando Andressa se virou, oferecendo as costas para ajustar o vestido, Eduarda precisou de um segundo a mais para recuperar o fôlego. O convite estava ali, claro, explícito no gesto casual que deixava à mostra a pele nua do dorso. E enquanto suas mãos se aproximavam, trêmulas de uma ansiedade que ela mal reconhecia, Eduarda soube que o toque que viria a seguir não seria apenas técnico. Não seria apenas sobre um vestido. Seria um primeiro contato com tudo o que estava escondido nas entrelinhas daquele olhar. E aí? O que acha? Eduarda sabia que aquela pergunta não era sobre o vestido. Era um convite, uma provocação sutil para ver até onde poderiam ir com aquela tensão pairando entre as duas. As palavras lhe faltaram por um segundo. Quando vieram, saíram baixas, carregadas de um significado que ambas entenderam sem precisar traduzir. Eu acho que ficou perfeito. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, foi denso, cheio de nuances que as palavras jamais conseguiriam alcançar. Andressa sorriu de canto, como quem entende a resposta oculta e decide não expor o jogo. Acho que vou levar, disse, virando-se em direção ao caixa, mas sem romper completamente o contato visual. No caixa, o toque breve das mãos enquanto passavam o cartão foi o suficiente para provocar um arrepio que descia pela espinha como um segredo revelado. Enquanto registrava a compra, Eduarda sentia as mãos trêmulas. Aquela mulher havia invadido seu espaço de um jeito tão delicado e, ao mesmo tempo, tão avassalador, que ela se perguntava como seria possível voltar à sua rotina depois daquilo. Foi Andressa quem quebrou o roteiro previsível mais uma vez. Eduarda, né? Está no seu crachá, comentou, apontando para o nome preso na blusa. Obrigada pela paciência, Duda. Agradeço muito por me ajudar a escolher mais do que um vestido hoje. O apelido foi lançado com uma naturalidade que desmontou qualquer barreira restante. Eduarda, sem saber como reagir, apenas sorriu, sentindo um calor desconhecido tomar conta de si. Era como se aquela intimidade improvisada abrisse uma fresta por onde escapava tudo aquilo que ela tentava conter. Era um comentário simples, mas soou como um sussurro cúmplice. Eduarda quis responder, dizer algo que correspondesse àquela troca silenciosa que vinham mantendo desde o início. Mas antes que encontrasse as palavras, Andressa completou. Você tem uma lanchonete preferida por aqui? Aquela que ninguém conhece. A pergunta pegou Eduarda de surpresa. Não era uma sugestão óbvia de continuar a conversa fora dali. Era um convite delicado, quase casual, mas que carregava uma expectativa suspensa. E naquele instante, Eduarda percebeu que tinha uma escolha. Poderia seguir o roteiro de sempre, sorrir educadamente e voltar a arrumar cabides. Ou poderia, pela primeira vez, aceitar a imprevisibilidade. Tenho, sim, respondeu, com um sorriso que já não conseguia conter. Fica numa ruazinha lateral, quase ninguém conhece. Andressa arqueou as sobrancelhas, satisfeita com a resposta, e pegou a sacola com o vestido como se carregasse um segredo. Me mostra? Você sai que horas hoje? A pergunta foi feita de maneira direta, desarmada, como se a resposta fosse apenas um detalhe diante da decisão já tomada. Às 6. Foi tudo o que Eduarda conseguiu dizer, enquanto o coração batia em ritmos desordenados. Andressa sorriu, satisfeita com a resposta. Perfeito. Te espero na esquina. Eu pago o lanche. E saiu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas para Eduarda, nada era natural naquele instante. O mundo parecia mais leve, mais perigoso, e ela gostava dessa sensação. Era mais do que um pedido. Era a chance de transformar aquele acaso em algo maior. Às 6 em ponto, Eduarda tirou o crachá, desligou a máquina do caixa e, pela primeira vez em anos, quebrou a própria rotina sem remorso. Saíram juntas da loja, e a sensação era de que o mundo lá fora seguia no mesmo ritmo apressado de sempre, mas elas haviam encontrado uma bolha de tempo onde tudo era mais lento, mais íntimo.
Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas movimentadas, as palavras se tornaram menos importantes. Bastavam olhares, sorrisos contidos e aquela proximidade que dispensava justificativas. O caminho até a tal lanchonete não era longo, mas Eduarda desejava que durasse o suficiente para prolongar aquela sensação. Ao chegarem, Andressa olhou ao redor, absorvendo cada detalhe do pequeno espaço escondido entre prédios antigos. Sentaram-se em uma mesinha do canto, onde a conversa voltou a fluir, agora com uma leveza diferente, como se o cenário permitisse uma intimidade mais explícita. Sabe, Eduarda, eu não estava procurando roupa nenhuma hoje. Só queria sair de casa e, de repente, me vi ali, na sua loja. Como se tivesse sido puxada até lá. Eduarda sorriu, segurando o copo de suco com as duas mãos, como quem se apoia em algo para não flutuar. Engraçado. Eu passo tanto tempo montando cenários, ajeitando vitrines, mas nunca imaginei que um dia viveria uma história minha, ali, no meio das araras. O silêncio que se seguiu foi mais um daqueles cheios de significado. Ambas sabiam que estavam à beira de algo, mas nenhuma delas tinha pressa. Era como se o simples fato de estarem ali já fosse, por si só, um passo importante. Enquanto o sol começava a se despedir, refletindo tons dourados nas paredes da lanchonete, Eduarda percebeu que aquele encontro não era um desvio na sua rotina. Era, talvez, o início de um caminho novo, onde ela não precisaria mais esconder seus desejos entre cabides e vitrines. Elas saíram da lanchonete e os passos as levaram até uma livraria de esquina, um lugar pequeno, com vitrines decoradas de forma improvisada. Diante dela, Andressa parou e olhou para Eduarda com um sorriso que misturava desafio e convite. Sabe o que eu queria mesmo? Me perder numa rua qualquer só com você. Mas acho que a gente já está se perdendo de outro jeito, né? A frase arrancou de Eduarda um riso tímido, envergonhado, mas que não tentava mais disfarçar o óbvio. O clima entre elas era de uma paixão crescente, como se ambas estivessem navegando em um território onde as palavras não conseguiam acompanhar o que os olhares já declaravam. Andressa deu um passo à frente, encurtando a distância entre seus corpos. Estavam tão próximas que o ar parecia suspenso, como se o momento dependesse apenas de uma atitude para se tornar inesquecível. Se eu te beijar agora, você promete não fugir? Andressa perguntou, o brilho nos olhos carregado de uma provocação delicada, mas irresistível. Eduarda sentiu o coração tropeçar. A resposta, quando veio, foi quase um sussurro, um deslize de coragem que não pedia permissão. Não prometo nada. E então aconteceu. O beijo não foi precipitado, nem moldado por expectativas. Foi um encontro lento, de reconhecimento, como se os lábios se reencontrassem depois de muito tempo. Não havia pressa, não havia roteiro. Apenas a verdade crua de duas mulheres que, em um dia qualquer, entre cabides e vestidos, se permitiram enxergar além das vitrines. Naquele instante, Eduarda entendeu que algumas histórias começam nos lugares mais improváveis. Que um simples "posso te ajudar" pode ser a faísca de algo que nenhuma rotina é capaz de apagar. Era como se todo mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas as duas, conectadas por um fio invisível que, desde o primeiro olhar, já as havia unido. Quando os lábios finalmente se separaram, o mundo pareceu resistir em voltar ao seu ritmo. Andressa permaneceu ali, com a respiração quente e entrecortada, encostando suavemente a testa na de Eduarda, como se aquele gesto pudesse manter o universo suspenso por mais alguns segundos. Os olhos dela permaneciam cerrados, mas as pálpebras trêmulas entregavam a luta interna entre querer prolongar o instante e ceder à urgência de vivê-lo mais uma vez. Acho que a gente acabou de começar algo, Duda. Sussurrou Andressa, e a forma como seu nome escapou dos lábios dela, arrastado, íntimo, soou como uma carícia invisível que percorreu toda a espinha de Eduarda. Eduarda sorriu, mas não foi um sorriso qualquer. Era um sorriso que nascia lento, carregado de uma ternura crua, como se cada palavra dita por Andressa fosse uma promessa tatuada em sua pele. Não precisavam de rótulos ou definições grandiosas. Naquele instante, a certeza que vibrava entre elas era simples, mas intensa. Dali em diante, nenhum passo seria solitário.
Os dedos de Eduarda, antes hesitantes, buscaram o rosto de Andressa com a delicadeza de quem descobre um segredo precioso. O polegar traçou um caminho suave pela linha do maxilar dela, enquanto a outra mão repousava na curva da cintura, sentindo o calor pulsar sob o tecido do vestido. A proximidade era um convite constante, uma dança silenciosa onde os corpos sabiam exatamente para onde ir. Andressa abriu os olhos devagar, e o olhar que encontrou Eduarda era um misto de doçura e desejo, como se as intenções de ambas já estivessem escritas ali, em silêncio, sem a necessidade de qualquer palavra adicional. Os rostos tão próximos que o próximo beijo parecia inevitável, mas, ao invés de se apressarem, ambas escolheram saborear a tensão, como quem saboreia a última gota de um vinho raro. A partir daquele instante, tudo o que viria seria descoberto juntas, passo a passo, toque a toque. E naquele pequeno provador, entre espelhos e vestidos, nasceu uma história que não precisava de pressa para ser vivida. Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários. Você acredita que encontros inesperados podem transformar uma vida? E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e enviar esse vídeo para quem também precisa de um olhar que diga mais do que 1000 palavras.